Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a série dos irmãos True Love da Lohane Heath. A série dos irmãos True Love foi lançada aqui no Brasil pela Harlequin, teve o início de lançamento em 2018, foi finalizada ano passado com o último livro e vai contar a história de uma família um tanto quanto peculiar para a época. Sabe-se, né, que na época, quando os nobres queriam desovar os seus filhos e não queriam saber mais dele, não queriam deixar registro nenhum, eles entregavam para algumas mulheres com o intuito de que elas se livrassem desses bebês ou que cuidassem deles. Não só os nobres, né, mas pessoas que tinham condições e que tinham gravidezes indesejadas, enfim. E essa família é composta justamente dessas crianças indesejadas. A ex True Love é uma mulher que ela perdeu os filhos e ela resolve criar esses bastardos que chegam à sua porta da melhor maneira possível, dando todo o carinho e afeto, formando assim sua própria família. 5 desses filhos aqui, então, são adotivos, e só a Fancy, que é a protagonista do penúltimo livro, que é filha biológica da ex True Love, mas a gente chega lá. Obviamente, por se tratar de uma família de bastardos, ela não é bem vista na sociedade, apesar dos irmãos True Love terem conseguido um grande êxito econômico em todas as suas jornadas ali. Então são pessoas que detêm um certo poder sim na sociedade, mas que nunca seriam aceitas como um deles, entendeu? Acho importante mencionar, antes de falar dos livros, que os romances de época da Lohane Heath, eles não têm aquela veia mais cômica que geralmente romances de época têm. Eles são livros mais sérios, assim, a temática já puxa as histórias para esse lado. E geralmente as pessoas que se envolvem com True Love também têm suas próprias questões e elas são tratadas e são trabalhadas ao longo da trama, o que eu acho muito bacana, tanto a forma como a autora trata esses temas, como ela traz os temas complementando a história dos nossos protagonistas, sabe? E isso é muito bom mesmo de acompanhar. E outro ponto que eu acho que vale a pena mencionar é que é o estilo de romance de época que a gente ama, que envolve família grande, onde os irmãos estão sempre presentes na vida um dos outros, protegendo, cuidando e trazendo aquele núcleo familiar forte e unido que a gente gosta, sabe? Eles não estão a todo momento nas vidas uns dos outros, mas a gente sabe que quando a situação exigir ou quando um personagem estiver mais vulnerável, o outro irmão vai estar ali pra dar força, sabe? E eu amo isso em romance de época e essa série trabalha muito bem isso. Tanto que no último livro tem uma cena lindíssima de todos eles juntos e... enfim, eu acho que era um ponto que valia a pena mencionar sobre esses livros antes de começar a falar sobre cada um deles. E aí a gente vai pra esse primeiro livro, que é o Desejo e Escândalo, que dá início à série. Aqui a gente tem como protagonista o Mick True Love, que foi o primeiro adotado, né, da Eta True Love. Ele é filho de um duque, do Duque de Ridley, e esse duque ele tem um outro filho que ele criou com toda pompa e circunstância e que tá fazendo dele seu herdeiro. E nós temos o Mick, que foi abandonado na porta da Eta, e ele sente uma grande revolta em relação a isso. E ele sabe que ele é filho desse duque por conta de um manto no qual ele foi enrolado e que tinha o brasão desse duque. E ele cresce com essa revolta muito grande pelo abandono, por saber que é filho de um nobre que teria toda a condição de criá-lo, mas que ainda assim preferiu entregá-lo à sorte, talvez à morte, do que ter contato com ele. E para piorar a situação, esse Duque de Ridley e a duquesa dele criam a Aislinn, que é uma órfã de um nobre, que eles criam com toda pompa e circunstância também para que seja a esposa do filho mais velho, que seria esse irmão do Mick. E isso gera ainda uma revolta maior. Eis que ele resolve fazer um plano infalível, só que não, de seduzir a Aislinn, de roubar a noiva do irmão apenas por vingança, sem ter nenhum interesse em se casar ou se envolver verdadeiramente com ela. Porque pra ele ela é mais uma moça fútil da sociedade que ele vai usar, vai dispensar e vai fazer toda a sua vingança. Eis que isso não acontece, obviamente, porque a Aislinn vai se mostrar uma mulher muito mais segura de si, muito diferente do que o Mick esperava. Ela é uma mulher que ela pensa nos outros, que ela quer conhecer outras situações e que ela tá ali noiva do irmão do Mick, que ela não sabe que é irmão do Mick, mas que ela o vê como irmão. Então aquela situação já está incomodando. Aí chega o Mick na história, todo envolvente, todo querendo seduzi-la e as coisas começam a acontecer. É um romance muito bom. Eu confesso que eu não curto muito esse plot de vingança, porque eu acho que geralmente a vingança recai
sobre quem não tem nada a ver com a história, mas nesse caso aqui não é bem assim, e a forma como essa vingança que de início tem esse propósito se transforma em amor, como ele vai passando a admirar quem a Aislinn verdadeiramente é, antes de se apaixonar por ela, é muito bacana, esse romance é incrível, eu me envolvi muito com a história e eu acho que vocês vão gostar bastante também. E aí nós temos o segundo livro, que é da Gilly. A Gilly é uma mulher muito diferente do que todos esperam dela, ela é dona de uma taverna. Ela tem uma fama de ser bem durona, mas ela tem um coração enorme, ela tá sempre disposta a ajudar o próximo e é justamente assim que ela acaba encontrando um homem caído na porta de sua taverna em uma situação muito complicada e ela resolve ajudá-lo. E esse homem é o Duque de Thornley, que foi largado no altar pela noiva sem qualquer explicação. Eles nunca foram apaixonados, mas ele acreditava que ela não tinha aversão a ele. E ele com certeza também não tinha aversão a ela, então ele não entendeu muito bem. E ele quer procurá-la justamente para saber se ela tá bem, se ela tá precisando de alguma coisa, não para obrigá-la a se casar com ele. E acontece algo, ele é agredido e acaba então aos cuidados da Gilly. Então a Gilly e o Thorne, que é esse nosso duque, eles vão se aproximando, ele vai conhecendo aquela mulher que é bem peculiar e é bem diferente de todas as mulheres realmente que ele convive na sociedade, é dona de um negócio, ela é independente, ela sabe o que ela quer, ela não fica de joguinhos e ele fica cada vez mais encantado por ela, mas ainda tem que encontrar essa noiva, porque ele não sabe exatamente como ela tá, se ela tá precisando de ajuda. E a Gilly também vai se encantando por ele, mas ela sabe que um duque nunca se envolveria com uma mulher como ela, que é bastarda e que tem um negócio e que não se encaixa tanto nos padrões sociais. E aí a gente vai vendo os dois se aproximando, os dois se apaixonando, e é outro livro lindo, maravilhoso. O relacionamento dos dois é incrível, só lendo mesmo pra entender toda essa construção e a forma como a autora constrói uma história delicada pra eles, sabe? É um dos meus romances favoritos dessa série. E a Gilly é uma personagem de romance de época incrível. Mais um aí que me ganhou por completo nessa série. E aí vocês lembram da Lavínia, né? Do noivo do Thorne, que estava sumida. É a protagonista desse livro. Ela teve um certo envolvimento no passado com o Finn. O desencontro que acontece na vida dele se deu de uma maneira trágica, onde os dois saíram muito feridos, muito machucados. E a Lavínia tá ali de volta na região em que a família do Finn mora, né, os True Love, procurando respostas a respeito de algo que marcou muito a vida dela e que ela precisa realmente resolver. Eu não posso contar o que é, porque é um segredo que é revelado no meio do livro e que me emocionou muito. Então a gente tem esses dois personagens que sofreram muito na vida e que sofreram consequências muito grandes simplesmente por se amarem, se reencontrando e tentando descobrir respostas sobre uma situação juntos e se reaproximando, se reapaixonando. E é um livro lindo, lindo. A protagonista desse livro é uma das protagonistas de romance de época mais fortes que eu já vi. Com toda certeza, ela passa por uma situação que é de partir o coração. E a história dos dois, num todo, é muito triste, mas muito bonita, sabe? Eu me emocionei diversas vezes com eles e diversas vezes com os sentimentos que a autora desenvolvia através deles, sabe? Era tangível, assim, tudo que ela construiu entre eles, a verdade no relacionamento, no amor que eles sentiam. Esse livro aqui, gente, sério, é um dos romances de época mais tristes, mas mais bonitos, assim. E esse livro aqui, gente, me arrancou lágrimas, sério. Foi lindo, foi incrível. E o livro seguinte é A Sedução da Duquesa, que vai trazer a história do Aiden e da Selena. O Aiden, ele é conhecido na sociedade como dono de uma das casas noturnas que levam as pessoas ao pecado e ao prazer, enfim, essa é a fama que ele carrega. E a Selena, ela ficou viúva recentemente, e ela tem que estar grávida, porque se ela não estiver grávida, ela e a família vão perder tudo. O título vai para um parente do marido e ela vai viver com uma parca pensão. E aí, adeus ao casamento das irmãs dela, que ela tanto quer ver bem e que ela quer ver inserida na sociedade. E eis que ela tem a brilhantíssima ideia de procurar o Aiden e ter um filho com ele pra fingir que era o filho do marido dela pra herdar todo o título, isso torcendo, né, pra que a criança fosse homem, porque senão ia ter dado tudo errado também. Ela então vai procurá-lo, vai tentar seduzi-lo, e num primeiro momento a gente acaba achando que ela vai enganá-lo a respeito disso, e no segundo momento a gente vê que não, que ela vai contar pra ele os planos que ela tem e vai tentar convencê-lo a fazer parte disso.
Eu confesso que esse daqui, pra mim, foi o romance mais contraditório, talvez, porque... eu não sei, sabe? Em alguns momentos eu sentia que o Aiden estava muito vulnerável e a Selena se aproveitava dessa vulnerabilidade pra conseguir o que ela queria. Mas é óbvio, né, que os dois vão se apaixonar e que vão se envolver e que talvez, né, o sentimento fale mais alto do que todo o título e tudo aquilo que ela precisa. Enfim, esse livro aqui, assim como o livro anterior, ele já tem mais inserido a família nas questões. Foi um livro que eu gostei, mas não amei. Como eu disse, eu sentia que a Selena em alguns momentos estava usando muito o Aiden, estava se aproveitando muito da vulnerabilidade dele, e isso me incomodava muito. Mas ainda assim foi uma boa história, foi um livro que eu gostei e que eu leria de novo com toda certeza. Só tive algumas questões com a personagem mesmo, mas ainda assim continua sendo um livro muito bom que faz parte dessa série maravilhosa. E aí a gente vai pro penúltimo livro e pro meu livro favorito da série, porque esse livro aqui me ganhou por completo. A forma como o romance acontece, como tem uma dança no meio da biblioteca e como a Fancy é apaixonada pelos livros, enfim. É o fascínio da nobreza. É que a gente tem a Fancy, que é a única filha biológica da Eta True Love, como eu já disse pra vocês. E ela é uma moça que ela tinha o sonho de ter uma livraria. E os irmãos realizam esse sonho e ela é dona dessa livraria até que ela se case. E ela quer muito entrar para a sociedade, não porque ela sonha em ser nobre, mas porque a família inteira a criou com toda a pompa e circunstância e com todos os modos para que ela entrasse na sociedade. Então ela sente essa pressão de ser quem as pessoas esperam que ela seja. E ela é aquela pessoa boa de coração que é apaixonada pelos livros e é apaixonada pela família e que tá sempre ajudando quando pode e que tá tentando transformar a vida na sociedade ali em que ela vive, fazendo com que pessoas que não tenham nenhum grau de instrução aprendam a ler, que tenham aulas na livraria dela à noite. Então, assim, ela é uma pessoa especial que realmente quer fazer a diferença. E o Metal, que é o conde de Rosemont, eu acho que é isso, quando ele era mais jovem, ele foi obrigado a se casar por causa de uma artimanha da esposa dele. E quando ela morre, ele sente um certo alívio, sabe? Acontece que, um ano depois da morte dessa mulher, ela deixou ali preparada uma carta para ser publicada pela imprensa, falando o quão incrível ele era, o marido perfeito que ele era e tudo mais. E assim, eles não tinham um relacionamento perfeito, não era nada daquilo que ela estava escrevendo. E ele sente como se fosse uma vingança além do túmulo dela. E as mulheres da sociedade ficam igual mosca varejeira ali em cima dele, ele fica meio desesperado e foge ali pro subúrbio onde os irmãos True Love vivem, e ele vai acabar conhecendo a Fancy. Ele sente uma certa atração por ela num primeiro momento, mas ele acaba descobrindo que ela quer a todo custo entrar para a sociedade e acaba descobrindo também que ela tá ali com o papelzinho da carta que a ex-esposa dele, que a falecida esposa dele, publicou no jornal, e ele já acha que ela tá querendo usá-lo e já tem uma certa aversão a ela. Então os dois ali têm uma estranhada depois de um primeiro momento e eles começam a se envolver. E ele começa a perceber o quão incrível a Fancy é, e ele começa a entender as motivações dela para vir parar na sociedade, o que está acontecendo, quem ela é de verdade, os verdadeiros anseios e sonhos dela. E esse aqui é o romance mais delicado de todos dessa série. Ele é construído aos pouquinhos, eles vão se apaixonando aos poucos. E as cenas que eles demonstram esse amor, que eles sentem um pelo outro, que eles começam a sentir um pelo outro, são bem bonitas e... assim, foi muito lindo, sabe? Acompanhar a história desses dois, eu fiquei apaixonada. E um plus a mais desse livro que eu simplesmente adoro é a questão, as conversas da Fancy com a mãe, a forma como a relação dela se dá através dessa história, sabe? Como a Eta queria sim que a filha fosse aceita, que fosse benquista, mas que a Eta queria que a filha fosse, na verdade, feliz, né? Então, assim, é um livro lindo, maravilhoso, meu favorito da série. E a série, gente, é apaixonante. Eu fiquei encantada por esse casal. E como eu já disse, a cena dos dois dançando na biblioteca, pra mim, é a cena mais bonita dessa série inteira. E eis que a gente chega no último livro da série, que é A Tentação do Bastardo, que é o livro do Fera, do irmão que é chamado de Fera durante todos os livros. A gente não sabe nem o nome dele, que eu posso falar porque tá na sinopse, é Benedict.
e a gente não sabe absolutamente nada sobre ele. Porque assim, nos outros livros a gente até tem um pouquinho dos outros irmãos, a gente já sabe quem é a Gilly, o que ela faz, a gente sabe o sonho da Fancy de ter uma livraria, a gente sabe do Finn, do amor dele pelos animais, a forma como ele tem trabalhado atualmente, enfim, a gente sabe um pouquinho de cada irmão, mas do Fera a gente não sabe absolutamente nada. E a gente vai descobrir no livro dele. Eu vou poder falar sobre esse livro? Não muito, porque eu acho que apesar de ter sinopse, eu queria que vocês tivessem a mesma surpresa que eu quando chegarem nesse último livro. Então eu vou fazer um apanhado aqui bem breve, que é o seguinte. O Fera, que a gente sabe que ele tem um certo apelo na sociedade, lendo os outros livros, que ele protege pessoas. Ele tem esse instinto protetor, e ele tem esse instinto protetor por causa de um trauma do passado. Isso eu posso revelar pra vocês, porque basicamente todos os outros também têm, né? E nós temos também a questão de, por conta desse instinto protetor, ele acabar se envolvendo com a protagonista. E a protagonista é a Althea, ela era filha de um nobre que foi acusado de traição da coroa, e isso não destruiu só a vida do pai, mas destruiu a vida de todos eles, porque eles foram considerados a escória da sociedade, todos os bens foram tomados, eles foram jogados na sarjeta, e eles estão ali vivendo, né, na periferia, no subúrbio, tentando, né, sobreviver. Um dos irmãos está fazendo alguma coisa meio escondido, ela não sabe o que é, ele não fica muito em casa, e o outro irmão está trabalhando nas docas. A Althea, ela tá trabalhando na taverna da Gilly, e é lá que ela tem o primeiro encontro dela com o Fera. Os dois vão acabar se envolvendo, e devido a um motivo que vocês vão ter que descobrir lendo, o Fera faz uma proposta pra Althea de que ela eduque algumas moças para que elas possam sair da prostituição e possam trabalhar, né, em serviços mais dignos. E a Althea vai exigir algo em troca, que vai ser que ele ensine ela a seduzir, porque ela tem a brilhante ideia de achar que ela voltando como uma amante poderosa para a sociedade, as pessoas vão respeitá-la. Não faz sentido nenhum, né? Pois é. Mas é uma mocinha meio ingênua, que não conhecia nada além da bolha em que ela vivia e que se vê num mundo totalmente diferente, totalmente desigual, né? A gente dá esse desconto pra ela, a gente passa esse paninho. E aí a gente vai ver o relacionamento dos dois, o romance surgir, e tem muitas questões familiares do Fera também, que vão ser reveladas no início do livro. E tem questões dos dois também que vão surgindo ao longo da trama, da família dela, da família dele, do True Love. Então, é um livro muito bonito também, é muito especial, porque o Benedict, né, o nosso Fera, ele é um personagem muito especial, que tem um coração enorme, é fácil de sentir isso no livro dele. E assim, fiquei muito encantada mesmo com esse livro, apesar de não ter tirado o posto do livro da Fancy, que pra mim é o mais lindo e o mais incrível de toda a série, mas ainda assim fechou a série com chave de ouro. Tem essas questões, né, da personagem que eu não concordei muito, eu achei meio estranha a forma dela de pensar. E eu achei também que a autora repete um pouquinho um plot que já apareceu no livro, um dos livros anteriores, mas que também era comum da época. Então, assim, não foi algo que me incomodou, foi só algo que eu notei, mas tudo bem, enfim. Outro livro maravilhoso dessa série, como eu já disse, fechou a série com chave de ouro. E bem, pessoal, esses foram alguns breves comentários sobre essa série incrível, que eu queria muito que vocês dessem uma chance, que lessem, porque se tornou uma das minhas séries favoritas de romance de época, tem elementos que eu amo. Tem vários clichês diferentes ao longo dos livros e tudo muito bem desenvolvido. Os traumas de cada um dos personagens, as questões de cada um dos personagens são todas tratadas ao longo da trama. A escrita é envolvente, enreda. Então, assim, se estiverem procurando uma boa série de romance de época pra ler, fica aqui minha sugestão para que vocês conheçam, para que deem uma chance à série dos Irmãos True Love. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da minha sugestão de hoje. Me contem aí embaixo se já leram, se têm vontade de ler, se vocês amaram essa série como eu amei, ok? Vou deixar aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, então vale a pena dar aquela conferida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.